Os filhos do quarto, Setembro Amarelo, criança, adolescente e todos os processos destrutivos, depressivos e ansiosos que pode haver. Como é que será que a terapia floral pode ajudar? Será que ela pode acolher essas crianças e adolescentes e os pais delas também? Fica com a gente que nós vamos começar a roda viva florescer. Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Jarita Vijaya e a mais uma roda mensal Florescer com Amor. Eu sou a Camila e estarei aqui com vocês, junto com o time Florescer, nesse especial Setembro Amarelo, aqui nos nossos canais de comunicação. Então, bem-vindo, bem-vinda. Você é nosso convidado a deixar aí o seu comentário, sua percepção, quem é você para a gente conversar desse tema tão delicado que hoje abre brecha para conhecermos quem são os filhos do quarto, quem são essas crianças, adolescentes, quem são os pais delas e como é que nós podemos trazer a terapia floral para eles. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Marques, sou psicanalista, educadora, pesquisadora e terapeuta floral e mais algumas coisas, mas eu sou humana, criativa e estou aqui para trazer uma reflexão para todos nós. Então, bem-vindos e estarei com vocês ao lado da nossa querida Aline, que vai se apresentar para nós. Bem-vinda, Aline. Abre seu áudio. Isso. Oi, gente. Boa noite para quem estiver assistindo a gente. Boa noite, bom dia para bom dia, boa tarde para boa tarde. É um assunto muito delicado que a gente vai trazer. A gente vai trabalhar hoje também na temática do Setembro Amarelo, mas com uma abordagem um pouco diferente, não tão vista, mas muito essencial. Eu sou terapeuta floral integrativa, estudante de naturologia, e é com muita honra que eu tô aqui hoje com vocês. Gratidão. Bem-vinda. Vamos chamar a nossa terceira flor nesse jardim, nossa querida Guacira Amaral. Guá, bem-vinda. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos assistindo. Eu também sou terapeuta integrativa, terapeuta floral também dentro do Instituto e eu acho que partindo da premissa de que o integrativo me trouxe uma elevação de consciência por conta do processo de pânico que eu passei. Lembrando que Setembro Amarelo você fala em depressão. Se pensar nas três, doenças aí mais ditas como a depressão, o pânico e a ansiedade. E quem tem pânico acaba sofrendo um pouquinho de tudo. Lembrando que foi o que me trouxe hoje estar aqui presente com vocês nesse processo todo de fortalecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dos machucadinhos que a gente está trazendo. Obrigada. Bem-vinda, Guá. E a Guá é terapeuta floral, integrativa e também radiestesista, o que é muito importante você falar, porque a Guá tem um talento nato e de outras gerações também, que é utilizar o pêndulo como recurso para a escolha da terapia floral. Bem-vinda, Guá. Vamos chamar agora aqui para a nossa roda a nossa querida e amada Lorena, que não está solo. Então, vocês vão ver que temos uma participação especial do nosso terapeuta floral mirim, Miguel, que vai estar aqui junto com a gente. Então, Lolo, bem-vinda, se apresente. Abra seu áudio, Lô. Oi para todo mundo. Mais uma vez, estou encantada de poder estar aqui e é muita responsabilidade falar do Setembro Amarelo, né? Mas eu estou feliz de poder trazer a minha contribuição, as minhas percepções. Eu sou terapeuta integrativa. Na terapia floral, eu falo para as mães, porque também sou mãe de 3, e
usos florais para trazer uma maternidade mais leve, não só para as outras mães, mas para mim também. E que as crianças possam crescer de uma forma a se expressar completamente através das essências, de terem uma infância plena. Gratidão, Lô, bem-vinda. E o Miguelzinho, vocês vão ouvi-lo em alguns momentos e talvez vocês possam vê-los, mas é nosso terapeuta floral mirim, não é, Lô? Desde a barriga da Lô, está na terapia floral, não tá? Ele agora está quase dormindo. Vamos ver se ele vai participar ativamente hoje. Tá bom. Prazer, Lô, bem-vinda. E claro, precisa vir ela com graça e beleza, a nossa querida e amada Madame Deli. Madame Deli, bem-vinda. Quem é você? Abre seu áudio. O áudio está aberto, vamos lá. Bem, meu nome é Marta Deli, é um prazer estar aqui. O filho da Lorena usa florais, né? Ele é banhado no floral. Bem, o que eu vou falar para vocês? Bem, antes de mais nada, antes de ser terapeuta, antes de ser educadora floral, trabalhar com algumas terapias, eu sou professora, magistério, sou mestre em educação, sou pedagoga, psicomotora, que eu levo com muito carinho, psicopedagoga e trabalho com a neuroeducação. E é um tema hoje que toda vez que a gente fazia um ensaio, eu trabalhava como orientador educacional, vinha, só que a gente não tinha a bagagem que nós temos hoje, que nós estamos cultivando, né? E aguarde, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Gratidão, Ma. Muito obrigada, meninas. Vamos começar a nossa roda de hoje. Então, bem-vindo, bem-vindo. Esse é nosso time Florescer com Amor aqui do Instituto Jarita Vijaya, nossa equipe de 2023. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, vocês que já me acompanham no Setembro Amarelo sabem que eu gosto muito de fazer um ritual do nosso 1 minuto de silêncio para ancorar, para chegar, para honrar todas as famílias, todos aqueles que se foram pelo suicídio, todos aqueles que estão nesse momento como mortos-vivos também, trazendo a morte em vida, que existe esse padrão e nós vamos falar sobre ele hoje. Então eu convido você agora, de acordo com a sua fé, com a presença da nossa amada, querida, que vai chegar aqui com toda a graça, Saint Germain, trazer o nosso 1 minuto de silêncio para todos eles agora. E desse lugar, vamos voltando devagarzinho, de mansinho para esse momento, agradecendo pela nossa vida e agradecendo em nome desse time Florescer, todos os comunicadores, toda a nossa equipe, todos aqueles que estão se dispondo a falar direta ou indiretamente, todos os professores, terapeutas, pais, mães e todos os seres humanos. Vamos agradecer pelo dom da vida nesse momento. Então, nós estamos aqui nessa roda como canais vivos de comunicação, livres de qualquer processo de imposição de verdade, mas trazendo uma realidade que precisa ser dita e que cada uma de nós, da sua forma, vai trazer. Por que que eu escolhi o Setembro Amarelo? A gente até estava falando nos bastidores, acho que faz uns 4 anos que eu faço a campanha todo mês de setembro, e eu nunca mudo o tema. Apesar de setembro ser também o setembro floral, e temos também o setembro do veterinário, que é uma das minhas profissões também. Mas eu gosto de trabalhar o setembro amarelo porque é uma forma de eu mesma valorizar a minha vida e expandir para todos os outros que chegarem até os meus canais um pouquinho sobre a história do Mike M. Aquele que foi o rapaz, o adolescente de 17 anos, que construiu sozinho seu Mustang amarelo, que pintou, que trouxe toda a alegria para a escola,
que trouxe toda a alegria para sua família e em determinado momento da vida, no dia 8 de setembro de 1994, ele foi encontrado morto no seu Mustang. E naquele momento, toda a família, a escola ficou sensibilizada. Ninguém percebeu que o Mike estava com qualquer sinal de depressão, qualquer sinal de desequilíbrio. Foi algo tão silencioso que mobilizou toda aquela escola, os alunos, a irem até o velório do Mike, levarem as fitinhas amarelas que a gente conhece e trazerem o início de uma campanha que mudaria e salvaria vidas, que é: se precisar, peça ajuda. Essa campanha está sendo muito, muito falada, mas ela só chegou ao Brasil em 2015, com o objetivo de conscientizar e evitar qualquer ato suicida, que seja um suicídio propriamente dito, onde se acaba a vida, ou um suicídio lento, quando eu não tomo um remédio que eu preciso, quando eu vou para as drogas, eu vou para o álcool, quando eu pratico algo que não condiz à minha vida. E o Dia Mundial de Prevenção vem aí no dia 10 de setembro. Vocês estão nessa nossa roda um dia antes, dia 9 de setembro. Então, nós vamos falar de saúde mental, reconhecer todo esse processo e lembrar que anualmente 800.000 pessoas cometem o suicídio. E entre essa taxa, o que mais me assustou quando eu fui ver é que na América, os 17% entre todas as causas mortes, mas é uma porcentagem grande, porque está compreendendo várias outras formas de ocorrer a morte, vai na taxa de 15 a 29 anos. Então, nós temos aí a quarta causa-morte mais descrita, que só perde para acidentes traumáticos, tuberculose e violências de forma geral. Então, é um tema muito discutido que a gente precisa falar. E por que a gente escolheu esse tema tão importante para associar até a criança, adolescente? As fases da infanto-juvenis e as fases da infância, elas vão ser divididas. Quando a criança nasce, ela vai passar pela primeira fase, que varia de literatura, mas vai até os 3 anos, 3 anos e meio, que é conhecida como primeira infância. A segunda infância começa dessa fase e vai seguir para um processo. Para algumas literaturas, 7 anos, 7 anos e meio, para outras se prolonga até os 12, 13, que é a transição da pré-adolescência e da fase de adolescência, que percorre até 18, em alguns outros literários, 21 anos. Então, essa fase toda é a fase da descoberta, em que aquela criança que nasce é recebida por uma família X e essa família vai acolhê-la e vai ensiná-la costumes, coisas que ela vai aprender observando e desenvolvendo seus órgãos do sentido. É claro que pode ter ausência, presença excessiva ou presença de várias figuras nessa fase. E depois nós temos todo o auxílio da escola, dos amigos, e assim nós vamos formando toda a nossa personalidade, que, segundo alguns literários, com 21 anos, teoricamente está formada. Nós temos aí, desses 10 anos para cá, um aumento da tecnologia e da internet. Hoje nós temos aí a inteligência artificial que faz tudo. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 Alexas que eu falo para elas, elas já me respondem. E para mim é super legal. Só que existe um ponto nesse período que nós precisamos olhar com atenção. E foi a nossa querida e amada Guacira que trouxe na nossa reunião esse tema, que eu mesma e até as outras pessoas que são do núcleo claramente desconheciam esse termo. Filhos do quarto, quem são eles? Filho do quarto? Mas peraí, eu tenho uma mãe e um pai. Quem são eles? E aí eu vou trazer uns fragmentos do livro que eu achei interessante. Vamos prestar atenção nessa parte. Antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares, e hoje temos perdido dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias, e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabiam o que se passavam em suas mentes.
Quando entravam em casa, não existia TV no quarto, não existiam dispositivos eletrônicos nas mãos. Hoje, não escutamos mais suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estar em insegurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é. Fechados num mundo global de tanta informação e estímulos de modismos passageiros que pouco contribuem para a sua formação de crianças seguras e fortes para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com os valores familiares. Então, o uso da tecnologia, a inserção da tecnologia na formação da criança, do bebê, nas infâncias, na pré-adolescência, na adolescência até a fase adulta, foi algo que tinha tudo para ser legal, para ser algo que iria acrescentar. Naquele momento em que aqui nós temos uma mãe raiz, duas mães raiz, que não existia tanto a parte de TV, de tecnologia, que podem trazer as experiências delas, mas antes se via o quarto, se via o passarinho, se via a natureza, e hoje, para muitos pais conseguirem às vezes falar no celular, eles entregam seus celulares, o tablet para a criança, fica na frente da televisão e conforme vai crescendo, vai construindo o hábito de ir para o quarto. E quando se vê, todos numa mesa de jantar estão com seus dispositivos, não há conversa, não há diálogo. E é nesse lugar que muitas vezes não se percebe um Mike M, por exemplo. Estamos falando de 94. Hoje nós estamos em 2023. Então, quanto nós estamos perdendo essas crianças e adolescentes para as mídias, para a era virtual, para os metaversos e o quanto isso pode causar grandes sequelas e grandes traumas para elas, que pode fazer com que elas entrem nesse caos, nessa crise e podem trazer não só necessariamente o suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, mas as automutilações, a perda da consciência, os bullying excessivos e assim por diante, assim como o envio de nudes, assim como violências online que podem acontecer, golpes e assim por diante. E isso pode levar a grandes quadros de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então, pais, mães que estão assistindo, lembrem que vocês são um exemplo para essas crianças e que é muito importante começarmos a compreender os sinais e trabalharmos toda uma educação de que sim, a tecnologia está aí, sim, ela pode ser usada, mas sempre com a supervisão dos pais. Conforme a criança vai crescendo e se tornando adolescente, ela vai brigar com você. Ela não vai querer que você faça, mas fique sempre atento. Tenha sempre a senha do celular. Observe quando você vai entregar, o que está vendo, o que está sendo consumido e mais. Se você não quer que o seu filho, que você não quer que o seu irmão, ou que o adolescente, ou até os adultos. Hoje a gente está tendo adultos que ficam no videogame, que ficam mais nos quartos também. Não é só uma coisa da criança. Se você não quer que seja tóxico, você seja o exemplo. E a partir desse lugar, entre no mundo dessa criança, desse adulto que está passando a vida fechado num quarto. Então, os filhos do quarto, até fazendo uma analogia para os adultos do quarto também, para eles conseguirem ver a luz e ver os pássaros e voltar para a natureza, é necessário que a gente consiga estar junto e ser uma boa rede de apoio para poder ajudar. E lembrar que, se precisar, peça ajuda. Se for você, um filho ou uma filha do quarto, ou se você estiver acompanhando alguém que está no quarto, porque o quarto é a zona de conforto, é o nosso lugar seguro, mas muitas vezes podemos ter ilusões, fantasias e podemos ter grandes processos de grande escuridão, de grande sombra e de grandes processos que podem levar a cometer um ato ou a entrar num processo extremamente difícil para quem vive e para quem está convivendo com essa pessoa. Então, o meu convite é: se precisar, peça ajuda. Vou convidar a Martinha para trazer as percepções dela como educadora e para trazer também os exemplos que ela separou para a gente. Com você, Má.
É um tema, né? Quando a gente fala adolescente, a gente tem que lembrar que adolescente é uma música. O termômetro de um adolescente é a música, ele é a própria música. Se a música, você não ouve a música, algo está acontecendo. Se a música está aguda, se ela está rangindo, assim, adolescente é uma música. Então, vamos na mesma frequência. Vamos descobrir o que está acontecendo. A Camila falou de exemplos, né? Por que não uma senha universal na sua casa? Né? Tem tudo igual, nada difícil. Mesmo sendo uma mãe raiz, eu consegui, né? Consigo com o maior carinho fazer isso. Bem, Camila falou sobre CVC. Quando você precisar de uma ajuda, 188 ou 141, tá ok? Digite aí 188, 141. Todos esses dados que a gente está falando aqui, as informações, vai aparecer na descrição, tá ok? E qualquer pergunta que vocês tiverem que fazer para uma de nós, 5, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos respondendo durante a semana, depois do dia 9. Bem, vamos lá. Vou citar para vocês um caso verídico que ocorreu só depois de alguns anos nós ficamos sabendo dessa história, foi verídico, aconteceu no bairro, aí subindo a Serra do Mar. Graças ao bom pai, esse rapaz está vivo. O que acontecia? Naquela época não tinha internet. Então, assim, para que ele ia ficar na sala, na televisão, se era só grito e berro? Ele se escondia dentro do quarto, né? Dizia ele que pegava livros na biblioteca e todo dia ele ia para a biblioteca pegar livros, tá? E que ele ficava lendo e ficava fechado dentro do quarto, né? Não era nem a época da tecnologia, hein? Olha como é que funcionam as coisas. E era a época da TV que tinha que fazer assim, sabe? Tinha poucos canais. E esse rapaz, ele ficava no quarto, eu tô lendo. A mãe, tá, meu filho é estudioso, meu filho não sei o quê. Só que ela não tinha tempo de ir para a escola para ver as notas, porque ela trabalhava, né? O pai também trabalhava, o pai chegava em casa aos berros gritando, porque eles faziam um serviço muito puxado, né? A mãe também, então não tinha tempo, vamos dizer assim, entre aspas, nem que fosse 5 minutos, não tinha esse tempo. E esse menino ficava com a porta fechada, com a porta fechada, com a porta fechada. Aí um dia a irmã falou assim, mãe, fulano de tal, não vou citar o nome, porque né, ele pode estar assistindo, mãe, o fulano de tal, né, o irmão X, tá ok? Que tinha 2 irmãos meninos, o irmão X está no quarto, só que ele não quer devolver os copos da semana toda, porque a responsabilidade era lavar a louça. Aí que a mãe se tocou que ele estava só no quarto fechado. Abre a porta, fulano X. Ele não abria a porta. Tô ocupado, tô estudando, tô lendo. E ela ficou com isso. Ela falou assim, não deixa, depois a gente pega. E na outra semana a mesma coisa, né? A irmã reclamando dos copos, né? Mas era um indício já de alguma coisa. Aí um dia a mãe falou assim, tá bom, tá jóia. O que ela fez? Ela foi e pegou a chave que ela tinha, abriu a porta. O menino dormia. Desde que chegava às 6 horas da tarde da escola, né, que ele fazia curso técnico, e ficava direto dormindo até outro dia. Fazia nada, só dormia, se integrando a uma depressão profunda, a tudo aquilo. Aí ela deu uma de louca, porque todo mundo chama ela louca, né? Deu uma de louca, ela tirou todas as portas. De tudo dentro, só não deixou a porta de fora, que dava para a rua, né? Morava em casa. Tirou todas as portas. Ela falou, eu não quero você dentro do quarto. O quarto seu vai ser aberto, né? E não era 1900 e tanto, é um pouco bem antes, né? 80 e alguma coisa. É isso, é muito triste, né? Bem, agora eu vou falar para vocês, contar alguns livros, alguns filmes, tá ok? E depois a gente vai para os nossos livros. Vamos dividir em 2 partes para não ficar cansativo. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar por escrito que nós vamos responder para vocês. O primeiro filme é A Garota Interrompida, né? A menina foi diagnosticada com vício de ordem de distúrbio mental, né? A mãe não sabia se era a primeira psicóloga dela, a psiquiatra, não sabia se era distúrbio mental, passou para uma outra, aí descobriu que ela tinha dupla personalidade, altos e baixos, e ali ela foi internada, né?
num centro de saúde mental, né? Vamos dizer assim, citar o nome. E nesse hospital psiquiátrico, ela conhece um novo mundo. Outras pessoas que tinham também problemas de saúde mental. E eram só jovens, né? Alguém faleceu, outros não faleceram, algumas tomaram atitude. E alguns pais, em ver o exemplo que ocorria lá, mudou a atitude, como ser exemplo. Como a Camila disse, nós somos os exemplos. Não vou contar mais, porque eu daria dando spoiler. Nós vamos deixar o nome do filme aí para vocês, tá? E vocês encontram ele também no YouTube, tá? De graça para assistir. O próximo filme, assista isso com os filhos de vocês, né? Não diga nada. O próximo filme, muito lindo, 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 tem até o livro, né? Já falou sobre isso. A Vantagem de Ser Invisível. Quem nunca teve vontade de ser invisível para ninguém enxergar, né? Então, é um livro verídico, aconteceu, tem um filme também, né? A história de Charlie, que desde a infância enfrenta problemas como depressão, traumas e ansiedade. Veio da ansiedade, veio traumas de vida ao mesmo tempo, se tornou depressão. Ele também teve problemas de pânico, né? Se vocês observaram quando você lê o livro, que é mais completo que o filme, tá ok? E aí o que acontece? Ele, por uma obra do destino, ele muda de escola. Aí ele começa a se abrir nessa escola. Ele se torna visível. E ele começa a ver as pessoas invisíveis. Aqueles que também faziam o mesmo papel que ele. Muito lindo esse livro. É para dar de presente para os jovens, tá? Essa vai na listinha, que nem o Minuto Dedo Verde, que eu já citei uma vez. Esse também é para dar para os adolescentes. Ok? Lembrando que adolescente é uma música. Bem, o próximo filme, que é assim um clássico do clássico, A Bela Vingança, né? Que vingança é essa que essa mulher, moça, né, sofre de depressão? É mudar. A vingança, que nem seria essa palavra, ela mudou de vida. Não vou falar mais, senão daria spoiler. Todos eles vocês encontram no YouTube de graça para assistir, tá ok? O próximo filme, muito lindo, 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 assim, de amor, de vida mesmo, chama A Pequena Miss Sunshine. Você fala, Miss Sunshine tem a ver com depressão? Tem. Alguém esteve com depressão, né? Alguém esteve internado, e essa menina, quer não queira, ela fugia de uma crise de ansiedade. E era um exemplo de vida ao mesmo tempo. Ela era alegre, como a Camila contou o caso do rapaz, né? Tinha todas aquelas histórias. Mas pela dificuldade da vida, né? Tanto que o filme é meio cômico, né? Um cômico chorão, assim. Pela dificuldade de cada um, dá uma viravolta na vida. Então a criança saiu daquele canto, daquela casa pequena, e numa Kombi, eles foram aonde eles queriam. Então não foi só o sonho da Miss Sunshine, foi o sonho de todos, de viver uma vida diferente, né? Muito lindo mesmo, né? E o próximo são os livros, ok? Não fique preocupado, não, que a gente vai passar o nome de todos eles. Depois até a Camila, no finalzinho, ela pode até citar mais alguns aí para vocês. Um deles é A Vantagem de Ser Invisível, de Steven Chbosky. Muito lindo, né? Que nós acabamos de falar com vocês. O outro é um gibi, né? Entre aspas, chama Mônica Força, da Bianca Pinheiro, que a força da voz, você tem que encontrar algo que ponha para fora, que você tem que começar a enxergar diferente quem vive com você, e que lembrar que uma criança, entre aspas, esse adolescente, é uma força muito grande, tá? Como você lutar. Olha que lindo. Mônica Força, né? O outro é O Demônio do Meio-Dia, tá? Isso aí, se eu falar uma palavrinha, eu dou spoiler, mas não tem como. Que demônio que existe dentro dessa pessoa, que pequenininho vai crescendo, né? E não vai apaziguar. Né? Muito lindo mesmo. Eu li, então eu estou tentando não falar para não chorar. O outro é A Redonda de Vidro, de Sylvia Plath, né? É numa redoma de vidro que eles procuram, esses jovens. Os quietinhos. Aí não dá trabalho. Ele não vive naquela história triste, né? Então, esse jovem, essas pessoas vivem numa redoma de vidro. Como eu faço para essa redoma de vidro ser aberta?
livre. Que ela sinta o vento. Muito bom. O outro é Os Últimos Adeus, de Cynthia Hand. Lindo, lindo, lindo. Esse livro aqui, ele consegue ser assim um carro-chefe, né? Sempre está em um dos primeiros aí para ler, nos índices de leitura, né? O outro é Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. Como é que você pode fazer algo feliz e estar fazendo errado? Ou vice-versa. É de Raquel Segal. Esse livro é muito interessante porque ele conta o caso da... Ai, eu vou contar, Camila, você me perdoa. Conta o caso da Raquel, né? Que ela ela sai da ansiedade, ela vai para uma depressão, ela pensa em aspa, cortar a vida dela, mas de uma hora para outra ela encontra uma força sobrenatural para sair. E ela encontra apoio onde ela menos espera. É muito lindo mesmo, né? Divino. Eu vou contar para vocês, assim, eu já falei, né, adolescente de sintonia, eu vou contar para vocês o que essa pessoa, né, esse jovem que está dentro do quarto, o que nós temos que fazer? A primeira pessoa que está lá naquele quarto fechado, quarto que eu digo fechado ali, né? Aquele jovem que devia estar procurando um emprego, um estágio, sabe, para ganhar um dinheirinho para comprar um chinelo Havaiana ou celular, tá lá para a rua. Não é proibir, mas ir para a rua, viver. Como a gente era raiz, que a gente brincava na rua, tinha que ir berrar, já acabou, já deu horário, volta para casa. Esses não, tem que tirar para ir para a rua, né? A gente era tipo um cachorrinho, abria a porta, estava lá na rua, né? Esses jovens, ele tem diminuição em capacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Eles começam assim. Eles adoravam brincar de carrinho. Você fala, mas jovem, brinca? Brinca. Adoravam passear, ir ao cinema, deixaram, né? Fica desinteresse, falta de motivação, apatia, né? E aonde entra nós? Como mães, educadores, terapeutas, né? Ouça mais, fale menos. Incentive uma consulta de um profissional, né? Fique perto, ok? Se você não puder ficar perto, coloque um rádio, uma música perto desse jovem. Previna. Passe filmes para ele. Não fala, estou passando filme porque está acontecendo, nós estamos em Setembro Amarelo. Não, só coloque. Previna. Dê algumas dicas ali. Mantenha contato. Oi, meu filho, mamãe esqueceu o ferro ligado, dá uma olhadinha aí. Ai, meu filho, mãe tá passando mal. Pega a chave do carro, deixa na portaria. Você pede para alguém pegar. Ai, mamãe esqueceu isso. Né? Olha que coisas fáceis. Não condene. Ah, isso é loucura, porque um passou estilete aqui, quis se matar, ou falou a palavra, estou com isso, com vontade de me matar, eu estou me jogando lá. Ah, isso é covardia, isso é loucura. Não fale nada. Não condene. Só ouça. Tem um olhar empático, né? Não banalize. É tipo assim, ó. Ai, porque lembrando, né, que a pessoa que está naquele quarto está com depressão, ou ela quer se matar, ou ela tem um volta para frente, ou ela vai se meter com drogas, né? É um passo ali, um pé ali, né? Depressão, droga, adolescente, assim, um pezinho ali. E não esquece que nós temos olheiros de droga, sabe? Para quem que eu vou oferecer a droga, né? Não vou estender, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não banalize. É por isso que você quer morrer? Né? Ou falar, já passei por coisas bem piores e não me matei. Não banalize, diz, pronto, já aconteceu, vem aqui. Né? Não adianta ficar falando que já passou. Não opine. Tipo assim, você quer chamar atenção, te falta Deus. Isso é falta de vergonha na cara. Não dê sermão. Não precisa de sermão. Não esquece que ele fugiu da sala, do convívio, foi lá pro cantinho dele, querendo ser invisível, porque não quer ouvir nada. Evite frases de incentivo. Levanta a cabeça, deixa disso. Não, mostre que você está com a cabeça levantada.
Como a Camila disse, a gente é o exemplo. Todos são exemplos, tá? Pense positivo. A vida é boa, né? Depois tem uma outra parte que eu vou deixar lá para o final. Eu só vou contar um outro caso. Eu já não sei se eu já contei para vocês que a sufoqueira de plantão, né? A gente não tinha os WhatsApp da vida, mas a gente tinha a sufoqueira de plantão antigamente. E assim, se o filho não fosse para a escola, elas contavam para as mães, né? Mas tinha mãe que não evitava aquela sufoqueira, né? E esse é um caso verídico com outro rapaz, né? Ele agora deve estar na faixa assim, dos 30 anos, 35, por aí. E esse rapaz, ele falava para a mãe, tá bom, a mãe trabalhava cedo, né? A mãe solo, naquela época já era difícil ser mãe solo, mas ela ia trabalhar, não tinha tempo para poder dar o sustento para casa, dar o melhor para o filho. Falei assim, você vai para a escola. E o menino estudava numa escola que não ligava para saber se estava vivo ou estava morto, acho que a escola não tinha tempo, não sei, né? Que é um pecado, que a gente tem que controlar uma frequência. Controlar a frequência não é para saber se o aluno está vivo ou está morto, não, para saber o que está acontecendo, né? Mas vamos lá. A evasão, né? A palavra se chama evasão. E esse menino não ia para a escola. E a fofoqueira falava de todo, o seu filho não está indo para a escola. Aí ela falava assim, não quero ouvir, não quero ouvir. E não ouvia, não ouvia, não ouvia. Chegava, o menino estava quietinho lá, no quarto, fechado. Né? Detalhe, esse menino não passava gritos nem berro, ele ficava lá se escondendo, porque a vida dele não era como ele queria, né? Aí um dia, essa fofoqueira desesperada, né? Essa fofoqueira com muito carinho, com muita vontade, ela dizia assim, com toda a sensibilidade, falava assim, hoje veio um rapaz aqui vender um negócio para o seu filho, você não está vendo? E ela fingia de conta, a mãe, não, mas meu filho não conversa com ninguém, meu filho é tímido. Né? E ela não sabia mais o que fazer, essa vizinha, fofoqueira. Mas daquela fofoqueira, classe A, desesperada. Aí ela foi e reuniu todas as mães na rua, as mães já olhavam meio feia para ela, porque ela era fofoqueira mesmo, profissional, sabe? Ela falou assim, eu preciso salvar esse menino, alguma coisa está acontecendo. Tá vendo esses caras aí de calça... Naquela época eu não falava calça caída, tá? Mas falava, esse cara é meio esquisito, eu não sei o que está vendendo ali. Ela não tinha noção do que era droga, porque essa senhora veio de uma outra época. Não assim que nem eu, a Guacira, 50, 60 anos lá, de outra época ainda, mais assim para lá. Ela não é nem raiz, é uma árvore assim, com aquela raiz bem gigantona. E ela foi, reuniu com as mães, ela falou assim, eu só peço isso, eu prometo que nunca mais eu falo. Ela foi, se reuniu na porta da casa desse jovem. Quando a mãe chegou, estavam todas as mães assim. Todas as mães de braço aberto. Ela falou, o que foi? O que aconteceu? Morreu meu filho? Aí essa fofoqueira falou assim, nós viemos te abraçar e abrir a porta. Salve seu filho. Foi o que ela falou de coração. Ela chegou, o filho estava querendo se matar, né? O excesso de uso de droga. Ok? Mas deu tempo de salvar. Então, ouça. Um jovem é uma música. É um termômetro. Se a música está meio assim, assada, que tipo de música? Que música? Deixa ele cantar, que você observa, ele dá todos os códigos. Não importa qual seja o estilo. Coloque uma música perto dele. Né? Tenha fé. Lembra que você é o exemplo desse jovem. Como professor, como educador, como mãe, como pai, como tio, como fofoqueiros, os grandes fofoqueiros que salvam muita gente, né? Atrapalham, mas não atrapalham ajudando, entre aspas, né? Não importa quem seja, tá? E procure um especialista, ok? E lembrando, né? De seguir as nossas redes sociais e acompanhe o Instituto Dê de Presente esse vídeo para uma mãe de um jovem, tá ok? É isso, Camila. Agora a gente vai... Antes de chamar a Camila, agora eu lembrei. Lorena, você não teria que falar algumas flores para a gente aqui, contando alguma coisa, querida? Obrigada, Má. Gratidão pelo seu relato. Mas, na realidade, antes da Lolo vir, nós vamos convidar a Aline para contextualizar a terapia floral. O que será que é terapia floral? Será que a terapia floral pode ajudar? Será que Neide falava alguma coisa sobre essa escuridão, essa luz, esses momentos da alma, Má? Será? Tenho Vamos certeza. ver. Vamos ver o que a Aline fala. Aline, é com você, meu amor. Bem-vinda. Abre seu áudio. Bora lá. Então, gente, vou trazer um pouquinho para vocês hoje
dar uma versão bem resumida da Neide, para a gente focar um pouquinho mais nessa questão da luz e sombra, que essa temática pede, né? Então, a Neide, como a gente já sabe, Neide Margonari, ela é a sintonizadora dos Florais de Saint-Germain, e esse legado dela, né, essa coisa maravilhosa que ela deixou pra gente, começou em 1990. E atualmente o sistema possui 89 essências, sendo quase todas que ela encontrou aqui em São Paulo, né? Ubatuba, tem bastante flor de lá, ela residiu por lá há muito tempo, gosta bastante, então ela traz um pouco dessa natureza para a gente. E arquiteta, design de interiores, ela também teve início numa carreira artística, então ela era pintora, e ela foi muito conhecida como pintora da luz, porque nos seus quadros e até nas suas esculturas ela fazia essa reflexão. E eu acho muito interessante isso, porque ela também traz essa temática de luz e sombra. Então, além desse olhar lindo que ela traz nas suas obras, a gente também consegue ter esse contraste nos florais. Então, o que ela diz para a gente? Que as essências florais, elas elevam a nossa frequência vibratória, porque elas vão atuar no nosso campo. E aí, todo ser humano tem um propósito de vida, e um propósito de alma, e quando a gente se afasta desse momento, né, desse propósito, do que a gente precisa fazer, a gente começa a experienciar sensações de depressão, tristeza, mágoa. Então, nesse momento a gente entra em contato com essa sombra. E para clarear a sombra, a gente precisa da luz. E essa luz a gente encontra no floral, nas essências florais. Então, quando a gente faz um tratamento, né, com um terapeuta floral, quando a gente busca um auxílio com algum profissional, de alguma maneira a gente vai entrar em contato com as nossas sombras para que a gente possa clareá-las. E nesse contato com a terapia floral, a gente entende que esse é um papel muito importante do próprio floral. Então, é um trabalho muito bonito, e por isso que a gente acaba trazendo isso hoje também, porque os florais, por mais que a gente sempre fale para vocês que é sim maravilhoso, que a gente tem relatos e depoimentos, e a gente consegue ver, porque é nítido, a mudança da pessoa, o floral ele não vai mudar a sua característica, ele vai te equilibrar. E é importante a fala das meninas no sentido de não julgar, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, é não diminuir. Então, o que a Martinha trouxe no sentido de ouvir, de se colocar à disposição, não fazer comparação de dor, porque você diminui o que o outro está sentindo, aproveitar esse momento e incentivar mesmo que a pessoa busque um tratamento. E a gente está aqui para vocês, caso conheçam alguém, caso precisem, não é vergonha pedir ajuda. E então eu quis trazer essa parte da história do floral, trazer esse lado de luz e sombra, para deixar claro para vocês que, assim, é um momento difícil de passar, quem tem ansiedade, quem tem pânico, quem tem crise, sabe, é uma sensação horrorosa, mas tem luz no fim do túnel. Então, a gente consegue ajudar vocês, e essa ajuda é muito importante, acaba sendo essencial. E aí eu queria saber da Lô, agora eu vou chamar a Lô, Martinha, se tem algumas flores que podem ajudar a fazer esse trabalho de lanterninha aí para a parte da sombra. Temos flores sim. Como sempre, nós vamos trazer aqui 3 flores, né, Aline?
para a gente poder falar um pouco, contextualizar essa questão tão delicada, e repito que é uma honra poder estar aqui e falar um pouco disso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A primeira flor é Saint-Germain. Camila, como é que está aí o slide? Porque eu esqueci, Saint-Germain. Eu vou falar um pouco aqui das definições da Neide, né, que foi a sintonizadora, como a Aline acabou de explicar, e depois eu vou colocar algumas percepções, tá? O Saint-Germain, ele é uma flor de muita força, de extrema força. A Neide, quando ela sintonizou essa flor, é uma curiosidade, tá? Ela teve um sonho em que ela se via presa, e então ela foi resgatada. E em seguida ela começou a visualizar essa planta que trazia essa flor em vários lugares que ela ia. É como se ela tivesse se materializado. Então ela compreendeu que o floral feito dessa flor teria uma enorme força de resgatar. Esse floral ele é usado em casos de depressão profunda, né? Ele resgata a essência, porque quando a pessoa se entrega a uma depressão, ou essa depressão é uma condição, às vezes, congênita, né, por um déficit hormonal, isso é uma doença, né, e a pessoa ela não consegue realmente, ela não tem forças, muitas vezes, para fazer o movimento de sair de casa, principalmente se forem adolescentes, né? Porque foi dito aqui já, né? A gente está numa era muito tecnológica, onde a gente não precisa se ver, a gente não precisa estar bonito. Antigamente, a gente, jovem, queria ir numa festa, experimentar uma roupa, escolher roupa para parecer bem bonito. Hoje em dia, você não precisa disso. Você pode estar em casa de pijama e postar uma foto e ter várias curtidas. E isso vai liberar em você a mesma sensação de que se você estivesse lá presencialmente. Então, isso para o jovem, isso é muito envolvente. E aí vem o Saint-Germain para fazer esse resgate. A adolescência é um período especificamente complicado, porque é uma enxurrada de hormônios, é onde eles estão escolhendo a profissão, estão começando a se apaixonar, existem mudanças no corpo, às vezes o próprio adolescente não está gostando. Então, isso tudo vem de uma vez só, de uma forma que não é compreendida por ele. Então, o adolescente vai entrar nesse momento de compreender e de se autoconhecer. Bem, o Saint-Germain, ele traz lucidez para esse momento, para não se deixar levar, principalmente por todas essas coisas tecnológicas, e para ficar centrado e conseguir passar por essa fase da melhor forma possível. Traz também uma conexão com o divino. Mas como assim divino? Aquilo com que cada ser individualmente acredita ser o divino, independente de religião. A crença que existe algo maior. Mas quando você está em depressão, o adolescente ou adulto, ele se desconecta disso e começa a se sentir escuro. O adolescente, principalmente, ele entra numa espécie de limbo, onde ele acredita que ele não está sendo visto, que ele não está sendo notado. Uma coisa que é importante na adolescência, né, ser notado, se fazer perceber. E a gente vê que quando o adolescente está muito quieto, muito retraído, isso já é uma coisa para você olhar. O Saint-Germain é bom para a ansiedade. O Saint-Germain, ele é bom para vícios. Primeiro, protege para não se entrar em vícios, ou se criou já um vício. Ele tira a pessoa do vício, trazendo para ela uma força interna enorme de encontrar o seu verdadeiro caminho e de saber que aquilo ali não é para ela.
e de encontrar a sua própria luz, traz a consciência de que eu quero viver a minha melhor versão e eu tenho muitas coisas para aproveitar. E também anotei aqui que traz uma limpeza dos pensamentos negativos e traz um entendimento de que a fé em algo maior é necessária. Já falei muito. Qual é a próxima flor, Camila? Passa aí. Eu acho que é Imbaúba. Olha que interessante. A Imbaúba, ela vem trabalhar principalmente as mágoas profundas. E a gente sabe, né, que a adolescência é um período onde há paixões, né? Os adolescentes são muito apaixonados por tudo. Pode ser um namorado ou pode ser uma ideia, né? E isso facilmente traz uma quebra. Algo se perde quando não são correspondidos, por exemplo, né? Então, isso vai deixando os adolescentes sem vitalidade, sem desejo de deixar sua marca no mundo, porque uma coisa que é muito característico do adolescente é aquela força de viver, a gana de expressar suas ideias, né? Às vezes eles são bem taxatórios, né? Os pais que os digam que existe muita discussão porque eles querem fazer valer sua opinião. E quando isso não está acontecendo, a gente precisa realmente ter esse olhar de perceber o que está se apagando ali. E o Imbaúba, ele vem resgatar isso, porque em cada ser, essa mágoa pode vir de uma forma, né? Às vezes, os pais se separaram e o adolescente está vivendo uma espécie de luto. Às vezes está se sentindo rejeitado por um dos pais ou na escola, né? Uma pessoa que gosta ou de repente ninguém me escolheu para jogar futebol e começa a alimentar esses pensamentos e começa a alimentar essa rejeição. Essa dor, né, que o adolescente traz muito premente nele, isso acaba gerando uma certa estagnação. Poxa, eu não vou fazer isso porque na escola ninguém gosta de mim. Meus pais se separaram. Se eles realmente gostassem de mim, eles teriam ficado juntos. E é uma coisa que a gente precisa entender, porque várias vezes o adolescente ele não fala, ele se fecha naquele mundo e fica sentindo aquela dor que às vezes a gente não conhece. E o Embaúba, ele vem para fazer uma limpeza profunda desses sentimentos. Não é que assim o Embaúba poupa, né? Porque às vezes as separações são, no exemplo das separações, são processos traumáticos, mas faz com que os jovens vivam isso de uma maneira com maior entendimento, com maior lucidez e com maior amadurecimento. O Embaúba, ele faz com que o ser tome consciência de que ele nasceu, ele está aqui porque ele tem um propósito sério e lindo para realizar aqui. E é uma flor também que vem trabalhar o timo, que é uma glândula que nós temos, que é relativamente pequena, ela é próxima ao coração e ela, no nosso corpo físico, ela é responsável pela nossa imunidade. Então, sabemos então que a Embaúba também trabalha um pouco da imunidade, assim como o Saint-Germain. Mas no nosso corpo etérico, como a gente chama, energeticamente, essa glândula ela é responsável pelos sentimentos, pela capacidade de expressar felicidade, de expressar amor e espalhar isso pela vida. Então, se uma está em desequilíbrio, quer dizer, se a capacidade de expressar amor, de se expressar
no mundo está prejudicada, então, naturalmente, o seu corpo vai ficar em defasagem e também vai ter problemas na hora de cuidar, né, da sua imunidade. E agora, a última flor que eu vou falar é o gerânio. Vou tentar ser um pouco mais sucinta. O gerânio, ele é um excelente modulador hormonal. Logo, ele é muito bom para depressão, ansiedade, porque a depressão nada mais é do que os hormônios que estão, certos hormônios estando em falta, né, no nosso organismo, no nosso cérebro, serotonina, dopamina e tantos outros que a gente ouve falar bastante. E os adolescentes recebem essa enxurrada de hormônios, né? E às vezes isso vem acompanhado assim de um processo depressivo. O gerânio ele é muito importante por conta disso. Ele vem para modular esses hormônios. Mas ele traz também uma coisa muito legal, que é, por conta desse modular, ele traz uma estabilidade emocional, né? Ele ancora no aqui e agora. Então, se o adolescente ele tem muitas crises, pensando, né, qual o seu propósito, o que eu vou fazer aqui, qual é a profissão que eu vou escolher, a gente chamava de crises existenciais, né? O gerânio vai auxiliar e muito a ele entender todo esse processo que ele está passando. O gerânio vai dar ao adolescente direção e força para trilhar o próprio caminho, uma vez que esse caminho está percebido, está na consciência, o gerânio ele vai auxiliar dando essa força. Faz o adolescente entender quem ele é, né? E quando já é um caso que está estabilizado, né, cristalizado de depressão, porque houve uma entrega, né, eu não quero mais sair daqui do quarto, eu vou ficar só no celular, eu não quero mais falar com meus pais, eles não gostam de mim, uma coisa que não se consegue mais sair, o gerânio vai trazer o entendimento de que esses tipos de pensamentos repetitivos, ele traz medo, e esse medo, ele causa mal. Então, quando essas atitudes e esses sentimentos estão causando mal ao adolescente, o gerânio ele vem trazer esse entendimento de que está causando mal a si mesmo e trazer a libertação para que possa ocorrer o processo de melhora até a total extinção desse quadro de depressão. É isso. Falei muito, né? Não tem problema. Vamos seguir o barco aqui e vamos agora perguntar para a Guacira, alô. Será que tem uma Guacira. fórmula para ajudar? Será? Vamos ver. Guá, temos uma fórmula que pode ajudar? Abre seu áudio e conta para nós. Abre o áudio e Opa, é lógico que tem, gente. Imagina que iríamos ficar sem uma fórmula dessa. Nós temos a fórmula ânimo e equilíbrio. E não digo que seja só para os jovens, não, para todas as idades, ok, gente? Ânimo e equilíbrio, ele vai unir 17 essências, 17 florzinhas maravilhosas, lindas. Ela vem trazer a luz e a escuridão da alma. Olha que maravilha. É o que a gente precisa, né? Algumas, vou falando assim, o que algumas flores vão trabalhar, né? Porque as flores apenas, elas trabalham no seu corpo físico e emocional. Então, ele vai fazer uma grande limpeza das posturas negativas que a gente traz, que vai agregando, né? Porque a gente vai somatizando tudo. É muito bom para quem vive desligado da realidade, daqueles que têm dificuldade de enfrentar o dia a dia.
Essas essências vêm trabalhar e transmutar os medos concretos e não concretos, limpando e removendo energias de emoções que não nos pertencem, reparando e trazendo entendimento da dor que sofreram e a compreensão de que fazemos parte, sim, de um todo, e a importância de se sentir vivo e com disposição para seguir em frente e enxergar, né? Conseguir enxergar para remover essas causas que trazem a baixa autoestima. Transpor os obstáculos sem medo de errar e conseguir. Passar por experiências para ser melhor, trazendo a determinação da força e energia da fé para seguir em frente com o pleno controle do seu eu interior, trazer o verdadeiro eu para nós. E se sentir liberto, sem culpa e sem medo, né, pelo que foi, trazendo para si a liberdade de seguir em frente com energia, para enfrentar, sabe, sem peso, sem mágoa, sem ressentimento daquilo tudo que foi, e sem se deixar também contaminar pelaquilo que possa estar passando, vai fortalecer bastante. Vai trazer também aquela relação de, sabe, de autenticidade, de proteção, até no sentido de autodefesa, você vai conseguir se proteger mais dessas energias de fora, do que você ouve, do que você vê, e vai trazer para você essa nutrição de se ver além daquilo que você é, com muita força, coragem, para transpor esses limites. E aí eu vou falar assim rapidinho para vocês. Eu tive depressão, não assim, por conta do pânico, comecei a tomar floral, mas a gente não tinha conhecimento do que as flores faziam, né? A gente tomava porque era uma receitinha, então se aquilo estava fazendo bem, estava ótimo, mas ter esse entendimento a gente tem hoje, e eu vou falar assim, é muito difícil, principalmente se você não consegue o apoio que você precisa, porque a gente tem uma confusão de sentimentos muito grandes. E aí eu penso, se aconteceu comigo de sofrer do pânico, ter um pouco de depressão, porque eu também tinha esse sentimento de dormir e não querer acordar mais, porque eu estaria vivenciando aquela vida que não estava sendo boa. Não no sentido de querer tirar a minha própria vida, mas no sentido assim, seria ótimo se eu não acordasse mais. E aí eu não estaria aqui hoje de cabelinhos brancos podendo estar falando isso para vocês. Então, é acreditar que tem sim, que a gente tem condições, tem chance, e com um grupo de apoio, com a família. Eu sempre falo para todos que eu sou aquela que eu vou sempre estar a favor da comunicação, mesmo que seja muito difícil. A gente sabe que o jovem vai encaminhar de alguma forma, vai dar indícios, né? Porque é completamente diferente, no sentido que a gente está colocando aqui dos filhos do quarto. A gente sabe que os jovens são mais sensíveis hoje em dia, eles já nasceram com uma sensibilidade emocional muito grande, e demonstrar tudo isso é um pouco complicado. Então, que os pais possam estar atentos e serem mais participativos. Mesmo que seja 5 minutos, eu sempre ouvi que não era a quantidade, e sim a qualidade do tempo que você passa. Eu tenho uma liberdade muito grande de conversa com os meus filhos, hoje adultos, e eu ainda brinco que eu sou mãe de 2 filhos únicos pela diferença de idade dos meus filhos. E a gente viu muita diferença, e a gente sabe que está muito relacionada até com o problema de hoje a gente ter muito medo, porque está tudo muito violento, né? Existe uma violência muito grande fora, até dentro de casa e tudo mais. E eu tive um filho, além de ser menino, ele pôde, na época,
ter a liberdade de fazer as brincadeiras de rua, ter contato com outras crianças. A minha filha já não tinha tanto, porque existia tanta violência na rua, não tinha criança, menina mais ou menos da idade dela. Então, assim, dá para a gente perceber. Então, dele ele foi mais solto, ele pôde aproveitar mais, não tinha tecnologia. A minha filha não ficou tão fora de casa e a tecnologia ainda veio depois, né? Mas a gente consegue perceber, no caso eu tenho sobrinho neto, eu vejo o esforço que a minha filhada faz para trazer ele para o dia a dia de todos, em várias atividades, desde ter obrigações dentro de casa para ajudar a mãe, porque eles são os dois dentro de casa, ou quando vai na casa da avó, ou quando vai na casa dos outros avós, horário para jogar bola, horário para dormir, horário para comer, horário para entrar, sim, no joguinho, horário para conversar com os amiguinhos, horário para descer no playground. Então, isso tudo com a supervisão e o acompanhamento. E sempre com a dica, porque hoje se tem essa facilidade na comunicação de você buscar ajuda. Você percebeu que seu filho está um pouco diferente daquele jeitinho normal dele para você, busque conversar com alguém, pedir informação, levar. Hoje em dia, a minha filha lida com crianças também, e você pode fazer, né, um atendimento online, se a criança não quer sair de casa, desculpe, para poder estar trazendo isso. E começar algum tipo de tratamento, seja ele natural, seja ele medicamentoso, para poder trazer esse equilíbrio para essa criança, né? A gente está sempre inconscientemente pedindo um socorro. Eu sei porque eu passei por isso. Tá bom? Segue daí, Camila. Gratidão, Guá. Então, esse foi o time Florescer com Amor. E nós escolhemos essa tríade Saint-Germain para trazer luz, Gerânio para trazer o equilíbrio das emoções, Embaúba para curar e ser um tônico do coração daquele que sofre, e ânimo e equilíbrio para dar um up e vai ajudar como uma fórmula de suporte. Então, se você é terapeuta floral e está nos assistindo, pode deixar sua percepção e as suas flores também. E se você que está nos assistindo gostou, lembra, busque sempre ajuda. Busca um terapeuta floral para te ajudar, para conseguir acompanhar você nesse seu projeto de vida, nessa sua jornada. Então, agora eu vou chamar o time Florescer para deixar uma palavra de encerramento para a gente finalizar esse nosso trabalho. Começando com a Madame Deli. Martinha Deli, sua palavra de encerramento. Esperança com empatia. Gratidão, Má. Esperança com empatia. Vamos chamar agora a nossa querida Aline. Aline, sua palavra para o pessoal. Abre seu áudio. Nossa, Cá, é um assunto tão forte, né? Uma palavra. Eu diria que eu acredito que perseverança. Perseverança. Gratidão, Má. Muito bom. Uma palavra para Lorena. Lô, sua palavra. Abra seu áudio. A minha palavra é luz. Que lindo. Então, a Alô e o Miguel trazem a luz para nós. Vamos chamar agora Guacira Amaral, a sua palavra. Ah, não vou deixar faltar. Eu entro com o coração. E o amor do coração. Gratidão, Guá. E eu deixo aqui a coragem de pedir ajuda, de poder ser aquele ou aquela que estende a mão e ser aquele que pede. E vamos juntos, nesse canal e nesse novo tempo, ajudar uns aos outros. Então, nosso muito obrigada. E não esqueça que todas nós somos terapeutas do Núcleo Florescer com Amor e estamos sempre com as triagens abertas a partir do dia 23. Todas as referências faladas aqui vão estar na descrição do vídeo e esperamos você no próximo mês com a nova roda Florescer com Amor. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.